pessoal, vamos para a aula 34. Avaliando o aprendizado, questão número 1. Por definição, um ano-luz, já ouviu falar? Interessante essa questão. É a distância percorrida pela luz no vácuo no intervalo de tempo de um ano terrestre. Então, olha só, o que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância, tá? Apesar de termos aqui ano e aqui luz, ano-luz é uma distância, tá? Percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Dessa forma, podemos definir um minuto-luz como a distância percorrida pela luz no vácuo durante um minuto. Tá? Então, ele pega essa mesma definição e define um minuto-luz. Beleza? Vamos lá, seguindo. Minuto-luz. Analogamente, definimos o segundo-luz como a distância percorrida pela luz a cada segundo. Considerando que o ano terrestre tem aproximadamente 3,15 vezes 10 na 7 segundos, então ele me disse que um ano terrestre, vamos colocar aqui, então um ΔT de um ano, né, ele poderia ter te cobrado isso, poderia converter ano em segundos, mas ele facilitou a tua vida, 3,15 vezes 10 na 7 segundos. Então tá, já te disse quanto é que é um ano em segundos, não precisou tu converter. Expresse ano-luz em quilômetro. Adote que a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 5 km por segundo. Tá? Então, a velocidade da luz, que a gente geralmente chama a velocidade da luz de C. Tá? C de celeridade. Tá? C aproximadamente dá 3 vezes 10 na 5 quilômetros por segundo. Nota que não é quilômetro por hora, é quilômetro por segundo. Aí ele quer saber, então, no item A, quanto que é um ano-luz em quilômetros. Olha só, ano-luz. Na física, quando tiver um tracinho, assim, dessa maneira, é um vezes. Quando tiver uma barra, né, metro por segundo, barra é uma divisão. Ó, uma barra é uma divisão, tá? Agora, um tracinho é uma multiplicação. Isso aqui eu já sabia, ó, porque ΔS é o quê? É V vezes ΔT. É um produto, ó. Ano é o ΔT. Luz é o C, que é a velocidade da luz. Então, V vezes ΔT. Então, para descobrir quanto é um ΔS em quilômetro de um ano-luz, eu faço V, que é o C aqui. Aqui o V é chamado de C quando for a velocidade da luz. 3 vezes 10 na 5 quilômetros por segundo, vezes 3,15 vezes 10 na 7 segundo. Segundo simplifica com segundo. O que vai sobrar? Vai sobrar o quilômetro, que é o que foi pedido. Agora, notem, aqui eu tenho que fazer esse produto desse número vezes esse número. Vou pegar aqui exato da 9,45, então ΔS 9,45. Isso é fácil de fazer, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 15. 3 vezes 15, 45. 3 vezes 0, 15, 0,45. Vezes 10 na... Olha só. Mantenha a base e soma expoentes. Lembra a nossa aula lá? Aquela aula básica? Soma expoentes. 5 mais 7, 10 na 12 quilômetros. Temos aí então o ΔS. Um ano-luz, 9,45 vezes 10 na 12 quilômetros, certo? Item B. Tem dois itens. Esse que nós acabamos de fazer é o item A. Vamos para o item B. O item B diz assim. O item B diz: a distância máxima entre a Terra e Sol é aproximadamente 153 milhões de quilômetros. Expresse essa distância em minuto-luz. Minuto-luz. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto é que é um minuto-luz. Quanto é que vale um minuto-luz? É 1 minuto. Minuto-luz é uma distância. Minuto, 60 segundos. Luz, 3, tá lá, ó, vezes 10 na 5 quilômetros por segundo. Nota que eu não posso deixar, a não ser que eu soubesse, né, aqui, ó, se fosse segundo luz eu botava 1 segundo, mas é minuto. Então tá aqui, ó, corta segundo com segundo. Tem que transformar minuto para segundo. Então vai dar
3 vezes 6, 18. Então, 180 vezes 10 na 5 quilômetros é a distância de 1 minuto-luz. Então nós temos aqui o quê? Agora eu já sei quanto é que é 1 minuto-luz. Ele fala para mim, ele diz que a distância Terra-Sol, no B, distância Terra-Sol, é uma distância, ó, ΔS do Terra-Sol, 153 milhões. Milhões é 10 na 6 de quilômetros. Expresse essa distância em minuto-luz e diga o que isso significa. Então, olha só. Se 1 minuto-luz é 180 vezes 10 na 5 quilômetros, então, regra de 3. Então, 153 vezes 10 na 6 quilômetros, x minutos-luz. X minutos-luz. Então nós vamos resolver essa regra de 3, vai dar 180 vezes 10 na 5x igual a 153 vezes 10 na 6. Então x dará 153 vezes 10 na 6 sobre 180 vezes 10 na 5. Essa resposta aí em minuto-luz. Em minuto-luz. Tá? Isso aí vai dar 8,5. Fácil aqui vai dar 8,5 minuto-luz. Está aí a distância Terra-Sol em minuto-luz. Agora, qual é o significado disso? Ele pergunta, se a distância Terra-Sol é 8,5 minuto-luz, a luz do Sol demora aproximadamente 8,5 minutos para chegar na Terra. Tá aí, então, a questão número 1, item A e item B. Então vamos para a questão de número 2. Diz assim, questão número 2. Um caça-mirage desenvolve em potência máxima, chega a uma velocidade de 2.340 km por hora. Então, velocidade do caça-mirage, 2.340 km por hora. Com essa... isso significa que essa velocidade, a aeronave percorre 1 km em quanto tempo? Olha só, te deu a velocidade em km por hora e quer saber quanto tempo essa aeronave anda um deslocamento ΔS de 1 km, tá? 1 km. Bom, a pergunta é, eu posso fazer, só que as respostas todas estão em segundos. Eu posso fazer em quilômetro? Olha só, quilômetro por hora. Quilômetro. Posso fazer como está aqui? Posso, até posso. Só que daí eu vou achar a resposta em horas. E no final tem que transformar para segundos. Até é possível fazer. Tá? Como é que eu faria em segundos? Não é o que geralmente as pessoas fazem. É que elas passam para metros por segundo, passam para metros e acham em segundo. Tanto faz. Quer ver? Se ΔS é V vezes ΔT, essa velocidade é constante, tá? Suposta constante essa velocidade, vai dar 2.340, olha lá, quilômetro por hora com a velocidade... opa, tá errado aqui, desculpa. Vamos lá, de novo. ΔS, quanto que andou? 1 km. Qual é a velocidade? 2.340 km por hora. Quanto é o ΔT? Então notem, ao cortar quilômetro desse lado com quilômetro desse lado, sobra hora. Nota que se hora dividindo no denominador vai ficar 1 hora, ó, sobrou 1 hora, ó, 2.340 multiplicando, dividido por 2.340, tá aqui o ΔT. 1 sobre 2.340 horas. Essa é a resposta em horas, mas ele quer em segundos. É muito fácil passar de hora para segundo. Basta transformar essa 1 hora em 3.600 segundos sobre 2.340. Tá aí, passei hora para segundos. Notem que quanto que vai dar essa razão? Pelas respostas já sei. Será que dá 1? Não. Se fosse 3.600 por 3.600 daria 1. Será que dá mais ou menos 2? Será que esse número é o dobro desse? Não, não é o dobro.
Será que é 3 vezes? Será que é 3 segundos? Um pouco mais de 1, segundo ou será que é 2,5 segundos? Tu vai ver que isso aqui, esse número, se tu fizesse a divisão exata, dava mais ou menos 1,54 segundos. O que eu quero destacar é que tu não precisa fazer isso aqui quando tu tem as alternativas. O aluno, claro, depois se sobrar um tempinho tu faz, né? Tu não confia. Mas nota, não é 1, não é 2, não é 3, não é 2,5. Por que não são esses números? Porque eu olho que esse número aqui de cima não é o dobro, nem o triplo, nem 2,5. Ele é mais ou menos 1,5. Então eu nem precisaria fazer então essa conta. A alternativa correta, B de Brasil, aproximadamente 1,5 segundos para a questão de número 2. Legal, né? Aí então, questão número 2. Número 3. Em um treino intenso, o ciclista percorre 2.250 metros, 2.250 metros em 2,5 minutos. 2,5 minutos. Qual é a velocidade? Com velocidade escalar constante. Velocidade escalar constante, o que ele está nos dizendo? Movimento uniforme. Tá? Identifica isso. Velocidade escalar constante, movimento uniforme. Tá? Com essa velocidade, um percurso de 4.800 metros seria realizado em um intervalo de tempo de quanto? Olha só, pessoal. Velocidade é ΔS por ΔT. Como ele sempre anda distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, esse número aqui é constante, sempre dá o mesmo valor. Então, se ele percorre um ΔS1 num ΔT1, se ele ficar mais tempo, porque ele quer saber, ó, ele quer saber um ΔS maior, então ele vai demorar mais tempo. O detalhe é que não interessa qual ΔS. Se eu pegar um ΔS1 por um ΔT1, vai dar a velocidade. Eu poderia calcular aqui a velocidade, eu tenho um ΔS e um ΔT. Agora se eu pegar um outro ΔS e dividir por um outro ΔT, será proporcional, sempre dará o mesmo valor. Tá? Se o móvel anda, vamos supor, 20 metros em 1 segundo, ele terá que andar 40 metros em 2 segundos. Nota que está 20 também. Ele andará 60 metros em 3 segundos, continuará dando 20 metros por segundo. Então, isso se chama proporção direta entre o deslocamento e o tempo quando a velocidade é constante. Agora, o que nós vamos ter aqui? 2,5 minutos dá quanto? 1 minuto é 60 segundos. 2 minutos, 120. Meio minuto, 30 segundos. Então, 150 segundos. Tá? Então, vamos ver. Vamos usar isso aqui, ó, proporcionalidade direta. Se ele anda, olha como é que se faz a proporcionalidade. 2.250 metros em 150 segundos. Isso aqui é uma regra de 3. Ele andará quanto? Ah, para andar, ele pergunta agora. 4.800 metros. 4.800 metros, ele demorará um ΔT 2 segundos. Quer ver como é uma regra de 3? Quer ver como é uma regra de 3? Tu poderia ter feito exatamente isso, tu vai achar exatamente a mesma resposta se tu fizer assim, ó, quer ver? 2.250 metros em 150 segundos. Então, para andar 4.800 metros, x segundos, ou ΔT 2 segundos. Uma regra de 3, isso mesmo. Olhem só, então, vamos multiplicar cruzado aqui a nossa regra de 3, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, 2.250 metros vezes ΔT2 igual 4.800 vezes 150. Então, ΔT2 dará 4.800 vezes 150 sobre 2.250. Bom, aqui eu posso simplificar, simplifico esse número com esse número. Né? Agora, dá para dividir aqui, ó, quer ver? Dá para dividir por 15 no numerador e no denominador. Lembra quanto é que é? 15 vezes 15. 15 vezes 15 dá quanto? Se for fazer aí, pode fazer aqui, não lembra, tá? Tem gente que já lembra, decora, 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25,
né? 75, olha lá, 225. Então eu posso simplificar. Tu viu aqui, ó, olha o cuidado, antes de eu continuar. Tu viu que eu não fiz esse produto aqui antes? Eu espero eu isolar tudo, porque olha aqui, ó, olha o trabalho que eu ia ter se eu multiplicasse esse e depois dividir isso por esse. Agora, se eu simplifico, olha aqui, ó, sobra 15 no denominador. Pô, agora é só fazer 4.800 por 15, muito mais fácil. Tá? 4.800 por 15, tu vai encontrar exatamente 320 segundos. 320 segundos, tá? Eu vou dividir assim, ó. Eu vou dividir em 300 mais 20. Agora, por que eu dividi assim? Porque eu sei que 300 minutos são 5 minutos. Como é que eu sei disso? Porque 300 é múltiplo de 60, tá? Então eu vou deixar aqui, ó. O que vai acontecer? 5 minutos e 20 segundos. Está ali o intervalo de tempo da questão número 3. Fechou a de Argentina para a questão de número 3, tá? Vamos para a questão de número 4 do nosso Avaliando o Aprendizado. Questão número 4 diz assim, presta atenção. Um trem de 400 metros de comprimento em movimento retilíneo uniforme. Te disse, ó, MRU, a velocidade constante. Com velocidade de 160 km por hora. Então, o trem tem o L, o tamanho do trem, o comprimento do trem é de 400 metros. Esse trem, ele está com uma velocidade de 160 km por hora. Ele atravessa completamente um túnel de 1.200 metros, aqui ó, tamanho, aqui trem, aqui L do túnel, de 1.200 metros. Ele quer saber qual o intervalo de tempo que demora para isso. E as respostas estão todas em segundos. Se as respostas estão todas em segundos, eu te pergunto, o que tu deves fazer? Bom, o que eu devo fazer é uniformizar as unidades. Então, observem o seguinte. Como aqui está metro, aqui quilômetro por hora, uma sugestão é pegar o 160 e multiplicar ou dividir? Dividir por 3,6. O número em metro por segundo sempre será menor do que 1 km por hora. Então é fácil lembrar que eu tenho que dividir e não multiplicar. Olha ali. Faça essa conta? Não, deixa quieto essa conta ali. Deixa quieto. 160 por 3,6. Só se houver necessidade. Mas se não houver, deixa quieto. Eu quero lembrar que quando o móvel tem tamanho, como aqui o trem tem 400 metros, o meu ΔS é a soma dos dois tamanhos, do trem mais o L do túnel. Ou seja, o ΔS será 400, tamanho do trem, mais 1.200. Nós teremos um ΔS de 1.600 metros para o trem que tem tamanho atravessando um túnel que também tem tamanho. Não esqueça, sempre que tiver tamanho, some esse tamanho ao que ele for percorrer. Agora, ΔS sendo V vezes ΔT no movimento uniforme, eu tenho aqui, ó, 1.600 metros, olha a unidade. Velocidade, 160 metro, ó, 160 por 3,6 metro por segundo, vezes o ΔT. Aqui o que eu tenho? Simplifico o metro, sobrou o tempo em segundo, como as alternativas estão me pedindo. Agora olha a malandragem. 1.600, 160, não são múltiplos? Olha o que eu vou fazer. Esse cara vai passar multiplicando e esse cara vai passar dividindo. E como é que vai ficar o ΔT? O meu ΔT vai ficar assim. ΔT em segundos, olha a unidade que sobrou. 1.600, tá? Dividido, ó, tá multiplicando, dividido por 160 e vezes 3,6 segundos. Essa é a resposta. Agora, nota 1.600 por 160, quanto é que dá? Quanto é que dá? Vai dar, essa divisão aqui, ó, essa divisão vai dar 10. 10 vezes 3,6 temos como resposta um ΔT de 36
segundos. Tá aqui, 36 segundos é o ΔT, tá bom? Então tá aí. D de Dinamarca para a questão número 4. E a quinta e última diz assim, mostra uma figurinha que mostra um ciclista andando 6 metros em 1 segundo. Depois, os mesmos 6 metros em 1 segundo. Os mesmos 6 metros em mais 1 segundo. Sempre ele demora 1 segundo, um intervalo de 1 segundo para andar 6 metros. Aí ele quer saber qual é a velocidade em km por hora. Bom, facílima questão. ΔS por ΔT. Qual? Qualquer ΔS. Se eu pegar 6, é mais fácil pegar aqui, ó, 6 metros em 1 segundo. 6 metros por segundo. Poderia pegar, se eu quisesse, 12 metros em 2 segundos? Sim, 12 por 2, 6. Poderia pegar 18 por 3? Sim, 18 por 3, 6 metros por segundo. Só que ele quer em km por hora. O número em km por hora sempre é maior que em metros por segundo. Multiplica por 3,6. 6 vezes 3,6 dá 21,6 km por hora. Tá aí a resposta. Alternativa C de Canadá, tá? A velocidade está entre 20 e 25 km por hora. Aquele abraço e até a próxima aula.